A administração pública pode decidir proibir um servidor de frequentar o seu local de trabalho porque ele não quer tomar vacina, ele é alguém anti-ciência, anti-vacina e decidiu não se vacinar. Ele pode ser proibido de frequentar o seu local de trabalho e arcar com as consequências dessa decisão da administração pública. Esse é um tema super interessante em que nós percebemos aí a distinção, a colisão de dois direitos, de dois princípios, o direito à vida, o direito à saúde de um lado e a liberdade ideológica, a autodeterminação, o direito sobre o seu próprio corpo do outro. Nós temos aí a colisão de um direito individual e um direito que é coletivo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há espaço no Brasil para vacinação forçada, ou seja, o Estado não vai lá na sua casa e vai aplicar a vacina no seu braço à força. Não, isso não pode. Mas o STF disse também que há a possibilidade da vacinação compulsória, que é fazer com que o indivíduo que decida não se vacinar, ele seja proibido de frequentar determinados lugares, de fazer determinadas atividades. E aí a pergunta que vem é, e no serviço público? Um servidor público que decide não se vacinar, ele pode ficar proibido de entrar em sala de aula, de ir para a sua repartição, de atendimento ao público e até mesmo de contato com seus colegas de trabalho. Nesse caso, nós vamos ter aí a seguinte questão. O direito individual ele precisa ser respeitado, mas quando o direito individual ele acaba afetando todo o coletivo, todo o interesse público, nós vamos ter aí uma mitigação, um afastamento desse direito individual, que é o caso. O Supremo Tribunal Federal interpretou a questão como sendo legítima, essa restrição de atividades. A restrição, por exemplo, que pode vir a existir de indivíduos não vacinados poderem andar em aviões de carreira, em transporte público e coisas desse tipo. No caso do servidor público, há uma consequência direta, que é o fato, se o servidor não frequenta o local de trabalho, ele vai estar praticando um ilícito administrativo, uma infração disciplinar, porque faltar ao serviço sem razão, no caso por uma proibição causada por uma decisão do próprio indivíduo, né? Obviamente que se o indivíduo tiver uma restrição médica a tomar vacina, ele não poderá ser punido, mas nesse caso específico, o indivíduo é anti-vacina, é anti-ciência, ele decide não tomar a vacina, a administração pública vai também poder instaurar um processo administrativo disciplinar por abandono do serviço. E esse servidor poderá ser demitido. Pode também, na esfera privada, uma empresa decidir que todos os seus empregados devem estar vacinados, obviamente que quando o Plano Nacional de Imunização garantir a vacinação para todos os cidadãos daquela localidade, do nosso país, né? Falando nisso, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos agora. Se eu estivesse morando em Rio Real, lá no interior da Bahia, eu já estaria me vacinando na próxima semana. Estou aqui triste no Distrito Federal, mas voltemos ao assunto. Outro tema também é se o empregado na empresa privada, ele poderá ser demitido por justa causa em razão de ter de tomar uma decisão, de ter uma ação que acaba colocando a vida de todos os cidadãos em risco. Enquanto nós não tivermos uma vacinação avançada em nosso país, a gente não vai conseguir conter essa pandemia. E o direito de não me vacinar, quando nós não estamos falando de uma doença que tem um contágio da forma como é a Covid-19, poderia ser até um direito individual meu, que arcaria com as consequências apenas para mim. Mas o ato de não se vacinar faz com que você possa transmitir esse vírus para outras pessoas. Essa foi a decisão da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Eu vi uma matéria e vou colocar até o link dela aqui na legenda, e que eu concordo integralmente. A administração pública pode sim restringir a frequência, a entrada de servidores públicos que façam a opção e não se vacinar. Esse não é um direito individual que vai se sobrepor ao direito coletivo, ao direito à saúde, ao direito à vida de toda a nossa sociedade. Então você, servidor público, afaste esse pensamento anti-ciência, se vacine, porque se você não se vacinar, podem existir consequências muito graves contra você. Forte abraço.